Boa noite a todos. Faltam 2 minutinhos para a gente começar a nossa transmissão ao vivo. Eu coloquei um pouquinho mais cedo, vai ficar um delay aí, para evitar problema técnico, né? Então vamos aguardar um pouquinho aí. 8 horas em ponto a gente começa. Vamos ver o pessoal entrando aí na página. Aqui tem um delay. Pessoal, como é que tá o som aí? O som, a imagem, tudo bem? Dê um ok aí no chat para eu saber. Alguém está com o som muito baixo aí? A imagem não está aparecendo bem? Vamos começar então, minha gente. Eu convido a todos para fazer uma prece para a gente dar início, né? E em seguida vamos começar os nossos trabalhos.
Então, graças a Deus, mais uma oportunidade de estudo, de desenvolvimento para o nosso espírito. Para tanto, elevamos nosso pensamento a Deus, distanciando da correria do dia a dia e sintonizando aqui com os bons espíritos que certamente já estão presentes. Vai fazer uma prece para a gente dar início, né? E em seguida vamos começar os nossos trabalhos. Deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. Então, nós pedimos que os bons espíritos permaneçam conosco, nos inspirem, nos protejam, para que o nosso trabalho seja harmonioso, de muita utilidade para todos nós. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos o nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem. Então sejam bem-vindos ao curso de médiuns ministrado pelo Centro Espírita José Herculano Pires. Meu nome é Evandro, eu sou dirigente dos trabalhos de estudos e prática mediúnica no Centro Espírita José Herculano Pires. O som, o pessoal já disse a ele se está bom, está tudo ok? Voltou, é que você tinha desligado o som. Certo. Esse curso ele visa mostrar a mediunidade à luz da doutrina espírita e ele foi todo elaborado nos moldes do patrono da nossa casa, do José Herculano Pires. Como é um curso aberto a todos, muitos não conhecem a doutrina espírita ou mesmo a mediunidade, como apresentou Allan Kardec. Então nós vamos começar pelos princípios da doutrina espírita. Esses princípios da doutrina espírita é muito bom para nós termos uma ideia geral da doutrina que vai nos ajudar no curso de médiuns. Porque se você não conhecer a doutrina espírita, você não vai ter condições de lidar com as entidades à luz da doutrina espírita. Nós vamos ver também, né, a história da humanidade no tocante ao desenvolvimento da faculdade mediúnica. Esse estudo vai ser em relação ao livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. E nós vamos ter também um estudo teórico e prático sobre a mediunidade de psicofonia, psicografia e passes. Nessa primeira parte que nós estamos fazendo na transmissão ao vivo, nós vamos fazer, lógico, só a teoria. Mas assim que acabar a teoria e acabar esse problema da pandemia, aí a gente vai começar a prática lá presencialmente no Centro Espírita José Herculano Pires, que é em Jundiaí. E vai ter também um estudo completo para doutrinadores. É interessante o médium, né, psicofônico ter também a parte do doutrinador, do passista, para ele ter uma ideia do trabalho no geral. E no caso dos médiuns que não sabem a mediunidade que tem, nós vamos testar todas. Então você vai ver se você é médium psicofônico, se você é psicográfico, se você tem aptidão para fazer o passe, né? Todo mundo vai testar essas habilidades. E também de doutrinadores. A duração do nosso curso, então a teoria seria 4 meses e a prática 4 meses também. E nós vamos ter 3 meses de estágio. As avaliações dos alunos serão pelo Google Sala de Aula, né? Google Classroom. Aliás, só 31 pessoas dos 70 que estão inscritos no curso entraram no Google Sala de Aula. Então, quem tiver dúvida como entrar no Google Sala de Aula, entre em contato através do grupo de WhatsApp, né, ou mande um e-mail para mim no Herculano Pires mesmo. Então, no Google Sala de Aula, nós vamos disponibilizar toda a teoria que nós estamos vendo aqui no curso. Então, sempre depois de cada aula, eu vou passar tudo, né, que vocês viram aqui lá no Google Sala de Aula. Em relação ao certificado, tem aí algumas coisas que precisam ser observadas. Então, o mínimo de participação seria de 75%. Então, até eu peço todo mundo que foi entrando aqui na transmissão ao vivo, dê um presente, né? E de preferência coloque o nome, para eu saber quem que está presente, e eu vou montando aí a lista de presença,
porque quem não frequentar 75% das aulas não vai ter o certificado. E nós vamos ter também provas, né, avaliações. Então, no caso, a avaliação precisa ter 50% de aproveitamento. E além disso, para conseguir o certificado, você precisa fazer 12 dias de estágio, que seriam 3 meses, né? Aqui tem o Google Classroom, para quem não conhece, né? Aqui nós vamos ver os livros que nós vamos utilizar. Então, primeiro o Livro dos Espíritos. Até um fato interessante, o Livro dos Espíritos, ele está fazendo aniversário hoje. A primeira edição saiu em 18 de abril de 1857. Então, hoje ele está fazendo 163 anos. É um ótimo dia para a gente começar um curso. Vamos ver também o Livro dos Médiuns, né? Que é o livro sobre mediunidade. O Mediunidade, do José Herculano Pires, e o Espírito e o Tempo, como eu já citei, que vai falar a parte histórica, né, do Herculano Pires. Antes de falar dos princípios da doutrina... Ali na sua página, sobe um pouquinho, acho que você vai ter que ficar rolando aqui para baixo para ir vendo os comentários. O pessoal já está falando bastante presente já. Ah, sim. Certo. Muito bem. Qualquer momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou vendo aqui a pergunta que o pessoal está fazendo, né? Eu queria dizer, por fim, que todos podem falar durante as aulas. As aulas sempre vão ser de 45 minutos, então todos podem participar através do chat, né, que já estão usando aqui, ao vivo, né, comentando, fazendo perguntas. O que não der para falarmos na aula, nós vamos continuar o assunto no grupo de WhatsApp. Aliás, se tiver alguém que não está no grupo de WhatsApp, diga para nós que nós colocaremos. Ou pelo Google Classroom nós vamos também poder discutir o que nós falamos aqui na aula. E caso alguém perca alguma aula, ele poderá assistir depois, porque eu vou deixar as aulas gravadas aqui no Face. Nesse caso, me informe depois que a aula foi assistida. Então, mesmo que você não possa assistir no dia, assistindo depois, né, eu vou colocar a presença do mesmo jeito. Isso, agora ficou melhor aqui. Eu vou colocar minha câmera mais para cá, para eu poder ver os comentários. Antes tem todos os livros da doutrina, né? Vamos... Deixa eu botar um aqui. O Ademir perguntou aqui, não peguei do começo, qual o dia e horário do curso? Então vai ser sempre ao sábado, né, às 20 horas. No caso, quem perdeu alguma coisa do começo, pode voltar depois e assistir o que ficou gravado, né? Por isso que é bom que fique gravado. Aqui eu queria apresentar para vocês os 5 livros que constituem a doutrina espírita. Então, já citei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas tem também o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. É interessante que o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes, e de cada parte saiu um outro livro. Então, a primeira parte do livro fala da parte científica da doutrina, e dessa parte saiu a Gênese. A segunda parte, que fala sobre a intervenção do mundo espiritual no mundo material, sai o Livro dos Médiuns. A terceira parte fala sobre as leis morais e saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre as esperanças e consolações, e dessa parte saiu o Céu e o Inferno. De todos esses livros, se você não conhece a doutrina espírita, o mais importante para você é o Livro dos Espíritos. Como ele tem as 4 partes, lendo ele, você vai estar vendo a doutrina no geral. E depois você pode ler os outros livros também. Mas vamos começar aqui falando sobre os princípios da doutrina. Esses princípios eu escolhi de conformidade o que nós vamos usar no curso.
Porque para você desenvolver a mediunidade, você tem que ter um mínimo de conhecimento de certos princípios que a doutrina nos coloca. O primeiro é o da imortalidade, que nós somos espíritos imortais. Aliás, essa é a característica de toda a doutrina espiritualista. Se você não acreditar que a vida continua, você é um materialista, que tudo acaba no túmulo. Mas quando você acredita que a vida continua, você está acreditando que o espírito é imortal. Uma coisa interessante também para a gente falar de princípios da doutrina é que nós temos, o espírito, né, a essência do ser, tem dois corpos, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico. Porque se você for pensar, no universo tem três coisas apenas. Deus, que é o criador de tudo, o espírito e a matéria. Então nós sempre nos perguntamos como que o espírito tem acesso à matéria. Então, já que são coisas distintas, como que você consegue ter acesso à matéria? Exatamente através do perispírito. Então, como o perispírito é feito de uma matéria quintessenciada, se diz que o perispírito é feito da matéria mais sutil que existe. Então, nessa matéria do perispírito, o espírito tem acesso. Então, tendo acesso ao perispírito, ele tem acesso ao corpo. Aliás, o perispírito é a chave das comunicações mediúnicas, porque tanto nós encarnados quanto os desencarnados, em comum nós temos o perispírito. Então, ele é o elo da questão aí mediúnica. E também nós não podemos deixar de dizer dos princípios da doutrina da reencarnação. Então nós somos espíritos imortais, e como existe também a lei de evolução, que nós não vamos citar aqui, vamos citar, mas não vamos comentar no todo, para que nós evoluamos cada vez mais, uma vida é pouco. Então, através das muitas existências, nós temos possibilidades de desenvolver totalmente o nosso espírito. Então, embora nós tenhamos um começo, nós não temos um fim, nós somos imortais. E nós vamos nos desenvolvendo através das muitas existências. Também não podemos deixar de falar, quando a gente fala de reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né? Essa foto que vocês estão vendo aí é da galáxia mais perto da nossa. A galáxia é um corpo celeste que engloba muitas estrelas, né? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 200 milhões de estrelas. Acho que é bilhões até, não é nem milhões, é bilhões de estrelas. Essa galáxia que vocês estão vendo ao fundo aí é a M31, é a nossa vizinha, é a galáxia mais perto de nós. E ela é gigante, ela tem 1 trilhão de estrelas. E aí a gente imagina, né? Em volta de cada estrela, a média de planetas é 30 planetas. Então imagine só numa galáxia dessa, quantos mundos existem. E o Hubble, aquele telescópio que fica fora da órbita terrestre, ele fez um censo das galáxias que nós podemos enxergar daqui, e ele chegou à conclusão que existe 2 trilhões de galáxias nessa parte do universo que nós conhecemos. Então, quer dizer, existe um mundo muito grande fora aqui do planeta Terra. Podemos dizer que existe mais mundos no universo do que grãos de areia aqui no planeta Terra. Então, nós somos espíritos imortais, que evoluímos continuamente, né? E que podemos passar de planeta em planeta. Eu coloquei aqui os diversos tipos de planetas que existem, né? Porque assim como o homem progride até o infinito, os planetas também existe uma escala de evolução. Tem os primitivos, que nós já passamos, existem os de provas e expiações, que é o que nós estávamos, e agora nós estamos entrando nesse terceiro, que é o de regeneração. Vamos falar bastante sobre isso. E depois vem os mundos felizes ou ditosos, e depois os celestes ou divinos. Aqui, quando se fala de celeste ou divino, a gente tem a impressão que é a morada dos espíritos puros. Não.
todos esses planetas aqui é morada de espíritos ainda progredindo. No celeste ou divino reina o bem e lá tem a última encarnação dos espíritos. E depois que o espírito chega à perfeição, ele continua o seu trabalho de evolução, no caso, em outros mundos, mas não mundos materiais. Existem trechos na doutrina espírita que diz que os espíritos puros habitam as estrelas, né, que é o centro aí, dos sistemas. Olha, a Priscila ali fez um comentário. Sem contar que o universo está em constante expansão. Exatamente. Então, além do que já tem, está crescendo. Eu ganhei um livro, eu sou astrônomo amador, eu gosto muito do assunto. Eu ganhei um livro de 20 anos atrás, e nesse livro a ciência dizia que nós tínhamos 1 milhão de galáxias. Há uns 2, 3 anos atrás, os cientistas diziam que existia 200 bilhões de galáxias. E agora que o Hubble está mais apurado, né, e fizeram alguns outros estudos, chegou a 1 trilhão, acho que 2 trilhões de galáxias. Então, realmente, Deus não para de criar, né? E quando nós falamos assim, universo, é meio utópico, porque o que nós vemos ao nosso redor não é o universo, é uma parte do universo. Assim como existem esses 1 trilhão de galáxias, né, que formam o que nós vemos, certamente Deus fez isso em outros lugares também. Um outro princípio da doutrina é a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então, quer dizer, existem os mundos terrenos, né, materiais, o orbe terreno, e existem os planos espirituais. Aí que entra a mediunidade também. Então, uma das faculdades que nós temos é essa, de entrarmos em contato com quem está no plano espiritual. Então, quando você morre, na verdade você apenas desencarna. Você deixa o corpo de carne e vai para o mundo espiritual. E mesmo separados aí por vibrações, né, nós sempre podemos nos comunicar. Eu falei que a lei de progresso não ia falar, mas está assim a lei do progresso, né? Então, tudo e todos progridem infinitamente. Então, se hoje nós não estamos tão bem quanto nós imaginamos, é uma questão de tempo, porque tudo no universo progride. E tem também a lei de causa e efeito. Uma lei que eu não coloquei aí, certeza, é a lei de liberdade, que existe também, né, que nós somos livres. E por outro lado, para contrabalancear a liberdade, nós temos a lei de causa e efeito. Jesus dizia a cada um segundo as suas obras, né? Aquele livro, A Lei da Atração, diz que você sempre encontra o que você atrai, né? Então, é uma lei do universo também. Você sempre vai obter conforme você plantou. E por fim, existe a lei de amor, justiça e caridade. Se você não praticar essa lei, você não vai ter o equilíbrio necessário para a sua felicidade. Foi feita uma pergunta, a Priscila depois perguntou, professor, seriam as colônias? Sim, o plano espiritual são as colônias. A Priscila perguntou, né? Então existem as colônias espirituais. A espiritualidade diz que de um planeta para outro, existem várias camadas de colônias espirituais. Até no Evangelho mesmo fala sobre o 7º céu, né? Então, figuradamente, isso queria dizer que existem camadas de plano espiritual. E essas camadas vão se sobrepondo até encontrar outro planeta. Então, no universo não existe nada vazio, né? Existe vida em toda parte. Até na doutrina espírita nós temos um lema que é: fora da caridade não há salvação. E muitos perguntam por que não seria fora do amor não há a salvação. É que a lei de amor, justiça e caridade é uma só. Então não dá para você praticar a caridade sem amar. Não dá para você amar sem você ser justo.
Então, o dia que você praticar a caridade, mesmo que a caridade só material, que é a beneficência, você estará, né, praticando toda a lei de amor, justiça e caridade. Parece que parou ali, Letícia? No meu não. A imagem está bom para todo mundo aqui? Na minha parece que parou. Está tudo em ordem? O meu ainda tá com delayzinho, né? Muito bem. Então vamos prosseguir. A imagem está tudo bem aí, ok? Ok, está ok, tudo ok. A imagem, então ótimo, vamos prosseguir. Então agora a gente vai começar o curso propriamente, né? Vamos ver a história da nossa humanidade desde a era primitiva. Então esse estudo aqui está no livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Até quem quiser eu posso passar esse livro que eu tenho em PDF. Para estudarmos a mediunidade, veremos o desenvolvimento da religiosidade da pré-história à atualidade. Baseando-se no livro O Espírito e o Tempo, veremos as relações entre a doutrina espírita e todo o passado da humanidade na busca pela transcendência. Horizontes culturais. Os horizontes culturais são os meios que se desenvolvem as diferentes fases da evolução humana. A palavra horizonte mostra que devemos encarar o ser humano dentro dos limites de nossa visão, de todas as condições do meio físico e social em que ele vivia, na paisagem de determinado período. Então, estudando esses horizontes culturais, nós vamos ver o desenvolvimento do homem, né, desde há 100 mil anos atrás, quando foi a primeira encarnação do ser humano aqui no mundo, no planeta Terra, que começou, diga-se de passagem, lá na África, né? Então, o primeiro horizonte é o primitivo, que foi o maior que nós já tivemos, né? Então, foi de 100 mil anos atrás a 10 mil anos. Durou 90 mil anos. Depois nós temos o agrícola, né? De 10 mil a 5 mil anos atrás, durou 5 mil anos. Temos o civilizado, que foi bem menor, de 5 mil a 2.900 anos atrás, 2.100 anos. Temos o profético, que foi de 2.900 anos a 2.300, durou 600 anos. E temos o espiritual, que é de 2.300 anos atrás aos dias de hoje. Nós vamos ver um por um. Nós vamos começar pelo horizonte primitivo, que foi de 100 mil anos a 90 mil anos atrás. Vamos ver como que era o ser humano nessa fase, que foi muito grande, né? Então, o ser humano, nas primeiras encarnações aqui na Terra, não tinha nem inteligência, nem moral, nem o pensamento abstrato. Ele não teorizava, aprendia tudo na prática. Então, imaginando o ser humano encarnado na Terra há milhares de anos atrás, ele não tinha a inteligência que o homem tem hoje. Então, ele não teorizava, ele não tinha pensamento abstrato. Ele aprendia tudo na prática. Então, espiritualmente falando, era um mundo primitivo, o espírito estava nascendo praticamente. Então, como eles não tinham condição de desenvolver a agricultura, de cuidar dos animais, eles eram nômades, não existia a domesticação de animais, nem a agricultura. Estavam sempre em trânsito, à procura de alimento. Então eles não tinham condição de cuidar dos animais e nem de cuidar de plantas, né? Então ele ficava indo para lá e para cá. Estão perguntando aqui da apostila, e aí acho que é só você dar o play que você vai começar. Isso. Mas estão perguntando aí da apostila. A Magda perguntou se vai ter apostila que ela não está conseguindo anotar. Eu falei que você vai disponibilizar uma no final do curso. Então, como eu disse no começo, tudo que nós estamos vendo aqui, amanhã eu já coloco no Google Classroom. Então lá vai ter todas as aulas. E eu vou ter a apostila inteirinha também. É um material até maior do que nós estamos vendo aqui, né? Então tudo que eu falo aqui, vocês não precisam anotar, que vai ser disponibilizado depois no Google Classroom. E depois vai ter uma apostila completa, é isso? Sim, uma apostila completa. A religião nessa época, né, então, na época primitiva,
era toda com práticas mágicas, como tudo na vida primitiva, de realidades positivas e de fatos concretos, conhecidos naturalmente dos selvagens. O xamanismo é a ação de reconhecer que todos os indivíduos fazem parte de uma natureza universal e que a força e o reconhecimento individual só podem ser conquistados através da consciência e do contato com a natureza. Então o homem primitivo, ele não teorizava, ele aprendia tudo na prática. E por isso a vida dele era muito mística, era muito assim, de rituais, né? De coisas exteriores, porque ele não conseguia entender a razão das coisas. Então ele sempre arrumava uma maneira exterior de mostrar o que ele estava vendo. Só que muitas vezes o que ele mostrava através dos rituais não era exatamente a realidade. O horizonte tribal caracteriza pelo mediunismo primitivo. Adotamos a palavra mediunismo, criada por Emmanuel, para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com a precisão ao nosso objeto, ao nosso objetivo. Uma coisa interessante desse tempo tribal é que os homens nessa época se comunicavam com os espíritos naturalmente. Hoje, por causa, qual seria a palavra? Da própria cultura, né? do materialismo hoje, muitas pessoas não conversam com os espíritos. Mas naquela época era uma coisa muito natural. Mas eles conversavam de uma maneira muito mística e cheia de rituais, porque eles não entendiam os espíritos, o plano espiritual, como nós entendemos hoje. Por isso até que o Herculano aqui, ele usa o nome desse contato com o plano espiritual de mediunismo. Então a palavra mediunidade, que foi inventada por Allan Kardec na doutrina espírita, é para designar a faculdade mediúnica à luz da doutrina espírita, sem nenhum ritual, sem nenhuma coisa exterior, de uma maneira muito racional, porque a doutrina ela tem esse lado racional e filosófico. Já nas outras religiões, embora o fenômeno de conversar com os espíritos exista, mas é de uma maneira diferente do que nós encontramos na doutrina espírita. Eu tentei, não vai. Muito bem. Somente com o Espiritismo, então, a mediunidade se define como uma condição natural da espécie humana, recebe a designação precisa de mediunidade e passa a ser tratada de maneira racional e científica. Por exemplo, quando começou Allan Kardec, né, a estudar os fenômenos espirituais, muitas pessoas achavam que para receber os espíritos era necessário fazer uma corrente. Então, nas primeiras reuniões que ele foi, as pessoas espalmavam a mão sobre a mesa e relavam os seus dedos mínimos, dizendo que tinha que ter uma corrente. E aí ele, muito racional, ele perguntou, mas e se a gente pegar e fazer os fenômenos mediúnicos isolando os médiuns, né? E tentando ver se não é uma causa do fenômeno e não a corrente, todo mundo junto. E assim ele fez, ele separou os médiuns e ele descobriu o médium que era a causa do fenômeno. E quando isso ficava identificado, mesmo sem todo mundo na sala, quer dizer, não está ninguém dar as mãos, se tivesse aquele médium, o fenômeno ia acontecer. Então ele provou de uma maneira simples que para fazer o trabalho não precisava dar as mãos, encostar os dedinhos, era só descobrir quem que era o médium. Mas alguém em determinado momento achou que precisava fazer uma corrente, porque a corrente dá uma impressão de união, de força, né? E que havia uma necessidade de relar o corpo de uma pessoa na outra, né? E ele provou de uma maneira científica que não era necessário. E assim é toda a doutrina espírita. No trabalho mediúnico, nós deixamos de lado tudo que não tem uma explicação lógica. Então, se tiver lógica, nós vamos fazer.
Mas se não tiver, para que fazer? Então o Espiritismo ele acabou com muitos rituais que existiam nas sessões mediúnicas. Um exemplo aqui, o passe nasceu nas civilizações da selva como um elemento de magia selvagem, um rito das crenças primitivas. Eu vou dar esse exemplo aqui para falar como a doutrina espírita não tem tantos rituais, tantas coisas exteriores, no passe, que é alguma coisa que nós temos em todas as religiões. Então o Herculano coloca aqui como que nasceu o passe. A agilidade das mãos, isso pensando lá no meio primitivo, no tribal, em fazer e desfazer as coisas, sugeria a existência nelas de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção, que acalmava a dor, da pressão dos dedos e estancando o sangue, ou expulsando um espinho, ou o ferrão de uma vespa, ou o veneno de uma cobra. Então, o homem no período tribal, ele via nas mãos uma coisa mágica, né? Então ele podia fazer várias coisas com as mãos. E aí ele começou a curar, né? Aí já era um processo espiritual também através das mãos. Mas aí ele deu uma interpretação aí desse fenômeno diferente da que temos hoje. Então os poderes mágicos das mãos se confirmavam também nas imprecações aos deuses, que eram simplesmente os espíritos. Então, para chamar os espíritos, eles faziam as imprecações com as mãos. Assim como você chama alguém com as mãos, eles achavam que para chamar os espíritos era também com as mãos. As bênçãos e as maldições foram as primeiras manifestações típicas dos passes. Mesmo hoje, né, a gente pode abençoar uma pessoa, dar um tchau, ou fazer um gesto obsceno, então tudo usando a mão. Porque no meio de comunicação terreno, a parte material, a gesticulação, né, ela realmente existe. Mas em se tratando do trabalho espiritual, do passe, nós vamos ver que isso não é necessário. O selvagem primitivo não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer e desfazer com o poder das mãos. Então, ele usava mãos para tudo. E nessa questão do desenvolvimento da religiosidade, a mão teve assim um papel muito importante. Os deuses o auxiliavam, socorriam, instruíam suas manifestações mediúnicas naturais. A sensibilidade mediúnica aprimorava-se nas criaturas mais sensíveis e assim surgiam os pajés, os feiticeiros, os xamãs, os mágicos terapeutas e os curadores. No horizonte primitivo nasceu a litolatria ou adoração de pedras, rochas e relevos do solo, a fitolatria ou adoração vegetal de plantas, flores, árvores e bosques, e a zoolatria ou adoração de animais. Voltando um pouco, né, que a gente acho que não completou aí a questão do passe, então o homem primitivo, ele desenvolveu a religião muito em termos de fazer com as mãos. E num primeiro momento ele usava a mão para abençoar, para curar, né? E ele foi colocando mais rituais. Então a gente vê essa figura aí desse xamã, né? Então ele tem um monte de símbolo. Então cada símbolo, cada conta tem um significado. Porque o homem primitivo, como ele não teorizava, ele colocava tudo materialmente. Então, na doutrina espírita, o passe, por exemplo, ele é feito só com a elevação do pensamento aos bons espíritos e com a imposição das mãos, porque a gente sabe que pelas extremidades é que saem as energias. Mas nós não indicamos fazer gestos. Existem doutrinas, o próprio Espiritismo, alguns teóricos da doutrina adotaram isso, mas hoje já não é mais usado, usavam levantar as mãos para absorver os bons fluidos, dar um choque fluídico ou fazer uma limpeza fazendo esse movimento com as mãos. Mas no caso, quem faz o passe não é o encarnado. O encarnado ele é o intermediário. Quem faz é a espiritualidade.
Então eles usam os nossos fluidos, né? Quando a gente fizer o curso de passes, nós vamos detalhar isso, mas os gestos materiais, eles não influenciam. Então o que a espiritualidade pede de nós é a elevação espiritual. Mas quem faz o passe propriamente, manipulam os fluidos, é a espiritualidade. Então nada que nós façamos materialmente vai ser necessário ao passe. Então todo passe, a sua eficácia, depende da questão espiritual. Agora sim, vamos para frente um pouquinho. Essa nós já vimos, né? O processo da adoração se desenvolve assim a partir do reino mineral até o humano ou hominal. Cada uma dessas fases é ligada à outra por uma interface em que os elementos da adoração se misturam. Então, até hoje, nós temos o culto às pedras, né, através das imagens. Nós temos a questão das plantas, né, de fazer oferendas com plantas. Então, tudo o que aconteceu no período tribal, nós temos heranças até hoje. A Maria Fernanda perguntou aqui se pode fazer perguntas. Pode. A gente respondeu claro que pode. Pode, se alguém sim. mais tiver e quiser aproveitar. Pergunta, comentário. Eu estou olhando os slides, mas a Letícia pode ir me falando aqui se alguém tiver alguma pergunta. Nesse começo aqui é natural que vocês fiquem mais me escutando, mas como a aula é ao vivo, interativa, vocês vão ver que logo o pessoal vai participar. Então, os resíduos das várias fases, desde a litolátrica, né, que era das pedras, permanecem ainda nos sistemas religiosos da atualidade. O homem carrega consigo as suas heranças através do tempo. Um exemplo que a gente tem que o homem materializa as coisas é a comunhão na Igreja Católica, né, que significa o corpo e o sangue de Jesus. Então, não você absorver aí a comunhão, você estaria absorvendo Jesus. Mas, na verdade, para você absorver Jesus, você precisa praticar as leis da natureza, né? Existe um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei da adoração, muito interessante. E tem duas perguntas lá que eu gosto muito. Uma, que se a adoração exterior ela é útil, porque a maioria das religiões elas têm a adoração exterior, né, que são os rituais. Então, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 653, se é útil a adoração exterior. E os espíritos respondem: sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que a fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, nós não criticamos as religiões que têm a adoração exterior, mas naturalmente o homem caminha para a religião toda em espírito e verdade, como dizia Jesus. Então vamos dar um outro exemplo aqui. Então, se você vai pedir a Deus para que tire de você um vício, então, de uma maneira ritualística, você pode acender uma vela, que significa luz, né, para atrair os bons espíritos. Você pode ajoelhar no chão, pôr as mãos postas, em sinal que você está humilde, e você pede a Deus, aos bons espíritos, aos seus protetores, te tirar daquele vício. E aí uma outra pessoa faz o mesmo pedido só com uma prece. Então ele se recolhe e pede a Deus, do fundo do seu coração, que ele acabe com aquele vício. Passa o tempo e aquele que faz muitos rituais, a vela, se ajoelha, né? Às vezes põe um pano na cabeça para significar pureza, continua com o vício. E aquele que só fez a prece acaba com o vício. Então, o que aconteceu que ele conseguiu acabar com o vício? É que realmente ele quis, ele teve vontade para acabar com o vício. Então, se aquele que fizesse o ritual, a vela, o ajoelhar, o pôr as mãos postas, tivesse uma intenção verdadeira, o ritual não ia influenciar nada. Mas o problema do ritual é que, como ele aparece para nós, que somos muito visuais no mundo material,
e aparece principalmente para os outros, nós temos uma tendência de ficar só na parte exterior e não fazer a essência. Então, o condenável não são os rituais, são as pessoas ficarem só no exterior e não fazerem a essência. Até existe uma outra pergunta nesse capítulo sobre adoração exterior, que é assim, a 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Então Deus prefere mais um de uma religião do que outra, né? Um que tem um ritual, ou outra que tem um ritual diferente? E a resposta é grande, mas eu vou ler só um pedacinho. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, ou adoram, né? Fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Então, a conclusão que nós chegamos desse capítulo aqui é que o homem primitivo ter muitos rituais era compreensível, porque ele não entendia racionalmente as coisas espirituais. Então, ele tinha que materializar, ele tinha que tornar a coisa palpável. Mas nós, nos dias de hoje, nós temos condições de saber o que realmente nós devemos fazer. Então, a tendência, cada vez mais, é fazermos menos rituais e mais a vontade de Deus, né? A evolução da adoração a Deus no horizonte primitivo, então. Então, no horizonte primitivo, tinha os sacrifícios humanos, né? Até quando a gente vê os sacrifícios humanos no meio primitivo, e existe, acho que existia até pouco tempo o sacrifício humano, nós pensamos, mas como que pode o ser achar que ele vai agradar a Deus sacrificando uma pessoa? O Livro dos Espíritos fala também sobre sacrifícios e ele diz que para o meio primitivo, tribal, era comum, porque assim como você dá um presente para as pessoas que você gosta, cada vez melhor conforme a importância da pessoa, dar um presente para Deus, o melhor presente seria um humano. Só que depois teve a evolução, então, aí das oferendas, né? Então começou com os sacrifícios humanos, depois viram que não era necessário, veio o sacrifício de animais, esse sim existe até hoje, e depois teve o sacrifício de vegetais, né? Então você pega as flores, né? E oferece a Deus. Mas depois dessa evolução dos sacrifícios, hoje em dia a tendência é você adorar a Deus só em espírito. Então você não precisa fazer um sacrifício de nada, de uma planta, de um animal. Você simplesmente se predispõe ao bem, faz a melhor soma de bem que você pode e você já está sendo agradável a Deus. Será que acabou? Acabou. Essa é a última. Então, hoje nós viemos aqui, né, até o reino, o tribal, e na outra aula nós vamos ver, então, o período que seria das colheitas, como é que chama? O agrícola. Então, esse tribal nós vamos dispor já amanhã no Google Classroom para quem quiser. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário... Tudo bem? Então nós vamos colocar um sonzinho aqui para a gente fazer a nossa prece final. Então nós agradecemos todos que estiveram nos assistindo. Essa primeira aula é sempre mais difícil, né? Porque nós estamos nos adaptando, vocês também estão se ambientando, né? Mas com certeza no próximo sábado vocês vão estar mais descontraídos, eu também. Nós vamos conversar durante a semana no Google Classroom, vamos conversar no grupo de WhatsApp também, e aí a gente vai se enturmando, se conhecendo, né? E aproveitando melhor o nosso estudo aqui. Mas só temos que agradecer então essa oportunidade que tivemos.
principalmente a presença dos bons espíritos a nos inspirar, né? A permitir esse trabalho agradável, de muita utilidade para todos nós. E nós aproveitamos esse ambiente de paz e tranquilidade para fazermos algumas vibrações. Pensamos em todo o nosso planeta Terra, onde estamos passando por essa pandemia, pedindo a Deus abençoe a todos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desencarnando. Pensamos também nos médicos, nos enfermeiros que estão trabalhando, se arriscando. Pensamos também aqui no nosso Brasil, envolvendo a todos com muito carinho, o povo brasileiro, que é um país subdesenvolvido, que tem muitas dificuldades. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão, recebam todos os bons fluidos desse ambiente. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos aprimorar os nossos conhecimentos, abençoa-nos, Senhor. Possamos sair daqui, desse trabalho, refeitos, mais equilibrados, e possamos usar as boas energias que aqui aurimos durante toda essa semana. Então agradecemos a Deus, os bons espíritos, a Jesus, nosso Mestre, e assim encerramos o nosso trabalho. Que assim seja. Tiveram comentários aqui, tem um delayzinho, se puder comentar ainda antes de fechar a Sim. transmissão. Quer deixar a música? Vamos comentar algumas coisinhas aí que o pessoal falou, né? Ele começa com esse daqui. Aí, sobre sacrifícios. Aqui? Aliás, sacrifícios também no Antigo Testamento, alguns judeus ainda os faziam, mas Jesus, no Sermão do Monte, trouxe as boas novas, sendo que os hebreus estavam sendo mais materialistas que espiritualistas na adoração. Sim, se a gente vê a doutrina de Jesus, Priscila, ela já era totalmente espiritual, né? Então Jesus, ele era totalmente desapegado, não só dos sacrifícios, mas também das coisas exteriores, né? Então a gente vê em muitos momentos Jesus dizendo que não era necessário nem os rituais e nem os sacrifícios, né? Até quando a gente vê Jesus falando sobre o Sermão da Montanha, aí ele diz de todas as bem-aventuranças que você pode ter no plano espiritual, mas depois diz para as pessoas para irem lá no templo e antes de fazer a sua oferenda, perdoar quem lhe fez mal. Aí ele matou todo mundo, né? Porque as pessoas queriam ir no templo e só fazer as oferendas. E Jesus colocou que para você fazer a oferenda, primeiro você tinha que perdoar as pessoas que lhe fizeram mal, né? Então Jesus era assim mesmo. Esse Diego está perguntando se vão ficar disponíveis as aulas. Sim, então no Google Classroom, a partir de amanhã vai estar essa aula, né? Então a cada aula ao vivo que a gente fizer, no outro dia vai ter a aula lá completa, né? Até com mais conteúdo, e nós podemos discutir lá no Google Classroom. E no Facebook do Orplano vai ficar o ao vivo gravado, Sim, né? no Face nós vamos deixar essa aula gravada. Quem não está no Classroom e quem não está no WhatsApp, como faz? Ó, tem gente aí que não está no WhatsApp e no Classroom. Então, seria bom ficar num desses dois. Eu até poderia mandar por e-mail. Eu acho que vou mandar por e-mail, porque o e-mail de todo mundo eu tenho. Se tiver alguém aí na live que não tá, pode mandar aqui o nome. Então, é o seguinte, o conteúdo eu vou mandar para todo mundo por e-mail. Quando eu postar lá no Google Classroom, eu já mando para todos por e-mail também. Só que a avaliação, né, que são as provas, aí vai ter que ser feito pelo Google Classroom, porque não dá para eu fazer manualmente todas as provas, né? Então é interessante que vocês aprendam a usar o Google Classroom, que é simples, né? Então se alguém tiver dúvida, a gente pode orientar. Eu posso até mandar o material, mas as avaliações terão que ser feitas pelo Google Classroom mesmo. E é interessante a avaliação no Google Classroom, que é um questionário, você responde e a nota já sai instantaneamente, né? Então você pode estudar e depois responder e já vai ter a avaliação. Quem não está no WhatsApp pode deixar o telefone aí para você adicionar? Sim, Tá? pode.
aqui nesses comentários, quem não tiver pode falar. Vocês todos recebem comunicação minha pelo e-mail, que é o e-mail do Centro Espírita José Herculano Pires. c.e.herculanopires@gmail.com. Então, por esse e-mail, vocês podem entrar em contato comigo também. Então, agradecemos a presença de todos, né? E devagarzinho a gente vai pegando o jeito, né? E as aulas com certeza vão ficar cada vez melhores. Obrigado a todos. Deixa eu ver agora para não sair daqui, né, Lele? Deixa eu tirar o som.